Assim, agradecidos que estamos por mais uma vez nos reunirmos aqui. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha sempre. Que possamos receber essas boas energias que compõem, que fazem parte do nosso Evangelho de luz, de paz, de amor, de caridade. Como é bom estar aqui reunido mais uma vez. Pedimos a Deus, ao Jesus, a toda a equipe que fique conosco durante este momento e também por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, dando continuidade à realização do Evangelho aqui em casa, vamos para o livro de preparo. Estamos usando o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Estamos na lição 47, item 47, ou capítulo 47. Estejamos em paz. Paz seja convosco, dito por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever, retamente cumprido, e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição da labareda invisível. Se alguém te recusa, quieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegará a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor. Como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após ouvir os céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Nossa, que texto lindo do Emmanuel, né? Gosto muito do início, né, do texto. Acho que esse texto ele fala, né, para refugiar na cidadela interior, quer dizer, fazer esse movimento de ir para dentro, que todos nós precisamos fazer na nossa vida, essa volta para dentro de nós, essa volta para o nosso interior, né, para a nossa paz, para aquilo que está no nosso íntimo. Eu acho isso fundamental, né, essa coisa do recolhimento, essa coisa da reflexão. Também eu acho muito interessante a questão dele falar pra gente se aquietar, né? E esperar momentos que nos favoreçam. Quantas vezes nós nos aquietamos, né, de verdade? Muitas vezes não. Na verdade, a maioria das vezes não. A gente quer que as coisas sejam rápidas, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma acelerada. E muitas vezes a gente não tem essa paciência de esperar aquele momento que nos favorece.
Pessoal, é importante a gente entender que como a gente é espírita, né, a gente trabalha em cima da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, tudo vai acontecer no momento certo, né? Então, Deus, que é perfeito em sua criação e tem, portanto, leis perfeitas, nos coloca diante delas durante a nossa vida, as nossas circunstâncias do dia a dia, para que nós tenhamos essa paciência e não queiramos que a gente muitas vezes quer impor aquela nossa vontade, aquele nosso desejo, aquela nossa intenção de uma maneira assim muito pungente e muito reta. Não. Que as coisas aconteçam da forma que tiverem que acontecer e que tenhamos por isso o aprendizado. Aí ele fala do fruto, né, não dar antes do tempo, né, do sol não vir antes do amanhecer, e da questão da paz, né? Jesus, que foi esse grande mensageiro da paz, né, que ele nos colocou diante de circunstâncias de paz e foi um grandíssimo pacificador para todos nós. Ele nos ensinava a cultivar essa paz, só que nós ainda não aprendemos. Então que a gente possa refletir diante desse texto do Emmanuel, qual que é a paz que nós precisamos cultivar, né? Acho que esse é um texto bom para a gente pensar sobre isso. Agora, retornando aqui ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, então estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Isso foi dito por São Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Pode parecer... item 8, continuação, tá? Pode parecer singular que Jesus renda graça a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela aos do céu, e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Isso aqui, se a gente for a fazer uma análise aprofundada, daria para a gente ficar muitas horas, muitos dias até falando só sobre esses dois itens. Porque parece realmente, como a gente leu no texto, né? Acho que Jesus, ele abre agradecendo, e aí a gente pensar que quando nós pensamos que nós precisamos muito mais agradecer, né, a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, quem quer que seja, porque nós estamos aqui ainda vivos, encarnados, aprendendo muitas coisas, do que pedir, né? Nós ainda somos muito ignorantes e por isso muitas vezes nós muito mais pedimos do que agradecemos. E aí é que a gente se perde, né? Porque o pedido, muitas vezes ele vem
do ego, do orgulho, da vaidade. Eu quero tal coisa, eu quero X, eu quero Y. Será que a gente precisa daquilo? Ou é um ego, é uma impressão, é um achismo nosso que pensa que aquilo realmente é essencial pra gente? Logicamente que é a segunda opção, né? E aí, para além disso, o que eu acho interessante desse trecho é que ele fala dos humildes, né? Dos pobres de espírito. Esse segredo, né, que não foi falado, ou que ele está presente ante aos pobres de espírito e não aos orgulhosos. Quando a gente pensa num orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, e todos nós passamos por momentos de orgulho porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, ainda cometemos muitas gafes, muitos erros, muitos equívocos, estamos, claro, constantemente em aprendizado, mas ainda nos pegamos muitas vezes fazendo coisas horríveis, né? Falando coisas horríveis, pensando coisas horríveis e também nos envaidecendo, né? Então, aquele ego, aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade. O que é ocultado? Que o verdadeiro amor é aquele amor descompromissado. É aquele amor que doa, que emana para o outro, que faz pelo outro, que pratica a ação benéfica para o outro, sem pensar em si, sem pensar na sua própria vaidade, no seu ganho, no que eu vou ter em troca, em como eu serei beneficiado por essa ação, no que eu ganho com isso. Isso é o verdadeiro amor, né? O orgulhoso, o egoísta, o vaidoso, ele vai querer ao contrário. Ele vai querer aquela sua parte, ele vai querer a vantagem, ele vai querer a barganha, ele vai pensar nele. E aí, quando eu falo orgulhoso, egoísta, vaidoso, estou falando de todos nós, né? Todos nós que em algum momento agimos dessa forma. E o evangelho de hoje é justamente o contrário. O convite é justamente para que a gente seja humilde, né? O pobre de espírito. Então que a gente entenda que esse amor, essa paz, essa luz que deve emanar dos nossos corações, dos nossos seres, ela deve estar conosco sempre. Então o convite deste trecho do Evangelho é justamente a gente refletir sobre os momentos em que nós somos orgulhosos, em que nós somos egoístas, vaidosos, como nós podemos deixar de sê-lo, deixar de agir dessa forma, passar por uma transformação moral e passar a ser pobres de espírito, humildes, passar a compreender que precisamos evoluir, precisamos um do outro, não de uma forma interesseira. E que o amor, como disse certa vez Pedro, cobre uma multidão de pecados. Né? Então vamos levar isso para a nossa consciência, refletir aí até o próximo Evangelho, de que forma que nós podemos, porque todos nós temos esse caminho, essa possibilidade, transformar esse orgulho, esse egoísmo, num verdadeiro amor. Basicamente é isso. Dessa forma, gratos que estamos pela realização de mais um Evangelho, vamos elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual pedindo que seja feita a fluidificação das águas,
as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas de nossos corpos. Nesse momento recebem o lenitivo, emplastro, remédio, para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Que ao termos contato com essas águas, ingerirmos, chegarmos, tocarmos, que possamos, se assim for de nosso merecimento, ser agraciado com a cura ou a melhoria desse nosso corpo físico e espiritual. E ainda com um pensamento elevado, mas agora pensando em doação, em emanação, vamos vibrar por todos os nossos irmãos que sofrem do corpo físico, do corpo espiritual. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, pelas crianças abandonadas, pelos idosos, soltos em abrigos, as crianças em orfanatos, que têm uma mão adulta, amiga, amorosa para serem conduzidas. Vibremos por aqueles que se encontram hospitalizados, por toda a equipe de saúde, por toda a equipe educacional. Vibremos pelos encarcerados. Vibremos por aqueles nossos irmãos que tentam abreviar a vida, que reflitam sobre isso. Vamos vibrando pelos nossos irmãos encarnados com tarefas definidas. Vibremos por todos aqueles que fazem trabalhos no bem, por todas as casas de caridade, mandando uma vibração para que a equipe espiritual direcione onde se fizer necessário. E pedimos permissão para vibrarmos por nossos amigos, parentes, familiares e também por nós mesmos. Ainda com um pensamento em Deus, vamos até o nosso amado Mestre Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos pela realização deste Evangelho, que possamos refletir sobre tudo que foi falado neste momento, nesta reflexão, nesta apresentação, e que possamos estar aqui novamente em um novo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.